Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los, então, nessa noite, para que você abra a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 2. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém as livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e este a Jezreel. Semearei a Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Essa é a palavra do Senhor. Os irmãos, há um sociólogo chamado Clyde Mitchell, ele era um inglês. Ele se tornou famoso porque ele criou um método de análise de cultura. E assim ele pesquisa uma dança em particular num país chamado Rodésia do Norte, ali na África. E algumas conclusões ele chega que
a manifestação cultural de um povo é a porta de entrada para que você possa conhecer vários aspectos da sua vida. Ele mostra ali nos seus achados, algumas características importantes de um povo. É interessante, quando você olha o trabalho dele, que a maior parte daquilo que se diz, que é manifestação cultural, está cheio de relações com o sagrado ou com o religioso, e, principalmente, você vai perceber as linhas ali naquela cultura antagônicas ao princípio do Evangelho, daquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, aquilo que nós muitas vezes achamos que a cultura ela é neutra, nós vamos perceber que ela nunca vai ser neutra, ela sempre vai ser antagônica ao Evangelho, ela sempre vai mostrar características que se opõem àquilo que é a verdade da palavra do Senhor. Mais ou menos por volta do ano era 2001, eu me lembro que estava no 3º ano do seminário e trabalhava numa cidade do interior de Goiás, que é conhecida como um centro religioso também, Jaraguá, aqui perto, 120 quilômetros de Goiânia. E, por volta do mês de agosto, há uma festa que acontece na cidade, que para mais ou menos quase toda a cidade, ela vive em torno dessa festa. Essa festa tem algumas características. A primeira delas é que ela tem 2 partes. Ela tem a parte que se chama de santo e a parte que se chama profano. Então, se você conhecer essa cidade, você vai perceber também que ela tem 2 lados, Ela tem 2 centros ali, na cidade. Então, um dos lados era onde se celebrava a parte religiosa. As pessoas, depois de fazer ou cumprir a sua parte religiosa, elas iam para o outro lado da cidade, porque ali começaria a festa que era denominada como o lado profano dessa festa. Mas havia também algumas características que eles manifestavam. Era um pouco uma mistura sincrética de algumas coisas que não dava muito para entender. Em um desses dias, e era um ponto alto da festa, saía um grupo fantasiado de demônios, e um que era fantasiado como o diabo. Eles saíam pelo centro da cidade, e todos aqueles que pagassem uma quantia, Satanás abençoava o comércio para o ano todo. Então, Satanás mesmo, o que era vestido como Satanás, ele impetrava uma bênção no comércio. Algo estranho, extremamente estranho. Mas não para por aí, porque também havia uma manifestação de segmentos também do lado evangélico. Logo após essa festa, resolveram, nesse ano de 2001, limpar a cidade, um dos segmentos evangélicos. Então, as pessoas também poderiam pagar para que você purificasse o seu comércio, a sua casa, se acontecer alguma coisa durante essa festa. A proposta era, primeiramente, na avenida principal, eles iriam despejar sal grosso em toda a avenida. Eles fizeram o cálculo, sal grosso ficaria muito caro, e alguém, um fazendeiro, falou, não, eu tenho um sal mineral já vencido, eu posso ceder. Então, eles ganharam um sal mineral. E, se os irmãos lembrarem, aqueles que lembram desse ano, esse ano foi o ano que nós começamos aquelas teorias do antrax. Os irmãos lembram de umas cartas com vírus, com pó branco, a gente ficava com medo de qualquer pó branco que chegasse perto e alguém falasse, era o antrax. E assim, na cidade, num sábado à noite, os evangélicos foram fazer a limpeza da cidade e jogaram o sal mineral na avenida. O povo ficou meio desesperado, porque falou, é o ataque de antrax. Então, nós vamos todos morrer. Mas, no meio de tudo isso, o que a gente vai perceber é que as pessoas elas estão sempre prontas a uma religiosidade, e essa religiosidade ela não quer, muitas vezes, ser pautada por aquilo que a Escritura diz. Na verdade, quer seguir os seus próprios interesses ou os seus próprios desejos, e aquilo que me traz alguma coisa boa, eu faço qualquer que seja. E, assim, muitas pessoas elas vão nessa direção. Há um livro chamado Missão Primordial, do Chung, que ele expõe o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, falando que a essência
daquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar, a essência toda está na adoração. Ou seja, a salvação da humanidade é esse pilar fundamental da missão, mas o aspecto doxológico, a adoração, é aquilo que vem muito antes da salvação, ou desse aspecto soteriológico. Portanto, o que ele quer dizer é que, em última instância, quando nós estivermos com Cristo Jesus, a missão ela já terá findado, mas a adoração não. Portanto, a adoração ao nosso Deus, a adoração verdadeira, ela será eterna, né? Portanto, ela permanecerá. E assim a gente vai ver que a glória de Deus, ela sempre vem antes da felicidade humana. Eu sei que ao falar isso, essa expressão soa meio antipático nos nossos dias. Falar que a glória de Deus ela vem antes da felicidade humana. Mas é aquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar, que o fim nosso principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós invertemos toda essa ordem, parece que para nós seria bom, mas, na verdade, nós estamos caminhando para a nossa própria destruição, quando nós nos colocamos no centro dessa adoração. Olhar para esse livro de Oséias é um livro extremamente difícil de interpretação. Quando você olha até mesmo nos comentários de Calvino, ele acha extremamente difícil e peculiar, porque são várias frases, muitas vezes orações curtas, ela muda aqui gênero, número, grau, em cada lugar e em cada capítulo, e Oséias, então, ele está profetizando e falando aqui a um povo que tinha se desviado completamente de Deus. Mas nós conhecemos a história. Só para relembrar um pouco a história é um tanto quanto estranha, e às vezes a gente tem um certo desconforto de ler Oséias, porque se você lembrar, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que se revela a Oséias, e Deus manda que ele case com a mulher de prostituições. Isso é meio desconfortável, muitas vezes, para nós, mas se a gente perceber no texto, a gente vai notar que aquilo que Deus está fazendo ali de maneira pontual, fazendo quase que um teatro vivo para o povo entender o que eles estavam fazendo diante dele. Esse povo que era chamado povo de Deus e que, portanto, até os nomes dos filhos que nasceram revelavam isso, ou seja, não meu povo, né, desfavorecida, tudo isso por causa da condição que eles estavam. Alguns, por causa dessa dificuldade do texto, e achar que isso não poderia ser algo estranho, Deus mandar que Oséias se casasse com Gomer, alguns vão sugerir que era apenas uma parábola, que esse texto é apenas uma parábola, outros vão achar que Oséias não sabia, de fato, quem era a mulher que ele estava casando, mas isso não se sustenta à luz do capítulo 1, verso 2, porque, ou se não, teria sido invertido o tempo aqui, porque ali já diz que, de fato, ele estava casando com a mulher de prostituições. E alguns acham que ele, de fato, não casou e foi apenas um certo teatro, por causa desse desconforto. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que, de fato, isso aconteceu. Se a gente olhar para algumas dessas coisas e a gente querer interpretar à luz do nosso tempo e falar, não, isso é muito estranho, como que a gente vai interpretar, então, algumas ordens também estranhas que Deus dá aos profetas? Deus manda o profeta andar com canzis no pescoço, o chocalho, aquele chocalho que coloca no pescoço do animal. Deus manda que o profeta fique deitado, simbolizando o cerco ali de Israel. Deus manda o profeta comer um rolo de livro também. A gente vai, no último dos profetas, a exemplo do Antigo Testamento, João Batista, extremamente exótico, comendo ali gafanhotos e mel silvestre, por mais que alguns queiram advogar que seria uma dieta comum na época, essa não era uma dieta muito comum. Era exótica isso aqui. Então, se nós entendemos que Oséias não casou com a mulher de prostituição, muitas vezes nós vamos olhar para o restante das Escrituras e querer, de certa forma, dar um jeitinho naquilo que soa meio estranho para nós. Oséias, ele profetiza no Reino do Norte, basicamente no Reino do Norte. Aqui nós estamos por volta do ano 722 a.C.,
Ele está profetizando ali ao reino de Samaria e mostrando que o cativeiro iria acontecer e que eles seriam, de fato, levados cativos por tudo aquilo que eles estavam fazendo, ou o povo de Israel. Os irmãos lembram que estava dividido o reino do norte, o reino do sul, e aqui nós temos, então, toda a parte do norte, Efraim, que já tinha se desviado há muito daquilo que era a vontade de Deus. E Oséias, ele é chamado por Deus nesse tempo como profeta. Ele profetiza até o período de Ezequias aqui. A gente vê, então, que esse casamento de fato existiu, mas aquilo que a palavra de Deus está querendo mostrar é que esse povo tinha se lançado completamente à idolatria. E, biblicamente, idolatria sempre foi comparado com adultério. A palavra de Deus sempre comparou a idolatria com o adultério. E a época de Oséias era essa época onde os santuários estavam cheios de adoradores. É o mesmo período de Amós. Se você notar em Amós capítulo 4, verso 4 e verso 5, Deus começa a falar a esse povo que eles estavam indo para os centros religiosos, mas aquilo que eles faziam não era nada daquilo que ele tinha requerido desse povo. Os irmãos trouxerem à memória o capítulo 5 de Amós. Ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não ouvirei a melodia das suas liras. Há uma expressão de desgosto profundo de Deus para com aquilo que o povo estava fazendo. Eles estavam indo para os centros religiosos, cumprindo as festas, cumprindo tudo aquilo que Deus tinha determinado, mas somente a parte da festa. O coração deles não estava diante do Senhor, e a vida deles estava completamente oposta àquilo que era a vontade do Senhor. Mas a festa eles faziam, portanto, eles continuavam indo para os centros religiosos, mas o coração deles estava bem longe daquilo que Deus queria que eles estivessem. Na tese de um teólogo, Billy, ele diz que a gente se torna aquilo que nós adoramos. É uma exposição de Isaías no capítulo 6, e, de fato, essa é uma característica da idolatria, ou seja, nós temos apenas duas opções. Né? Biblicamente, nós vamos perceber isso. Ou você adora a Deus, ou você adora a você mesmo. Aí talvez você me pergunte, mas e tantas pessoas que adoram outras coisas? Na verdade, essas outras coisas são manifestações de um desejo profundo do seu coração e, portanto, há uma manipulação da divindade específica para que ela possa atender todos os seus desejos, para que ela não tenha, de forma nenhuma, nada que diga negativo da sua conduta. Na verdade, você que determina a essa divindade o que ela deve fazer por você, como que ela deve se relacionar contigo, e os favores que deve dar a você. Portanto, lembre-se disso, que dentro da nossa teologia reformada, um dos pontos fundamentais é esse, que a gente precisa compreender: ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a nós mesmos, ou nós nos colocamos no centro dessa adoração, no centro do nosso coração. Nessa noite eu quero rapidamente falar a respeito disso, sobre a realidade fundamental de uma adoração idólatra, e tirar aqui 3 princípios fundamentais para que a gente possa avaliar o nosso coração e a nossa conduta diante de Deus e a nossa adoração diante de Deus. Lembrando que a própria palavra de Deus diz que o povo de Israel, os exemplos de Israel, eles foram feitos também para nós, para que a gente atente para isso e a gente perceba se a gente não está indo pelo mesmo caminho do povo de Israel. Mas a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que uma adoração idólatra, ela é utilitária. O verso de número 5 do nosso texto nos diz: pois a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. A ideia principal aqui daquilo que Oséias está falando é que eles adoravam pelos benefícios que acreditavam que eles concediam. Na manifestação aqui, é falado várias vezes a respeito de Baal, que era uma manifestação de deuses ali, que tinha umas variações
né, de Baal. Baal, ele se manifestava de diversas formas. Isso, de novo, a gente vai perceber que era exatamente aquilo que era produzido pelo desejo do coração humano. E, portanto, eles imprimiam ou projetavam esses desejos nessa divindade. Portanto, se os seus desejos pendessem para o lado de uma sexualidade desenfreada, tinha um Baal para isso. Se você quisesse que a sua terra tivesse fertilidade, tinha outro ritual para ser feito, e assim por diante. O texto nos diz aquilo que eles estavam falando, que os ídolos estavam dando, ou seja, comida, quando ele diz pão e água, roupas, lã e linho, e as iguarias da vida, que era óleo e bebida, ou seja, vinho e bebida. Aqui é a manifestação daquilo que as pessoas iriam dizer naquela época: quem é rico vai ter sempre isso em abundância. Aquilo que o texto está dizendo. Ou seja, aquele que é rico é aquele que tem aquilo que foi relatado no texto como uma abrangência de uma vida, de um possuir e daquilo que eu poderia conquistar. Portanto, o máximo do bem-estar de alguém é quando ele tivesse tudo isso e tivesse em abundância. E o texto está dizendo que eles estavam acreditando isso a Baal. Em Jeremias, no capítulo 44, da mesma maneira, Deus repreendendo o povo por causa da sua idolatria e daquilo que eles estavam trazendo das nações pagãs, Deus condena o povo da mesma maneira, mas o povo chega diante de Deus e diz: olha, quem está nos dando prosperidade é a rainha dos céus. E assim eles assavam uns bolos e levavam para aquilo que era chamada rainha dos céus. E eles confrontavam a Deus, dizendo que Deus não estava dando aquilo que seria suficiente e necessário. É impossível, no entanto, que tal pensamento possa então ocorrer, exceto nos casos em que o coração está completamente distante do Deus vivo. Enquanto o homem continua nessa comunhão, às vezes vital, imperturbável aqui diante de Deus, ele vai sempre ver pelo outro olhar, sabendo que tudo aquilo que nós temos vem das mãos do Senhor. E a questão que está em jogo em Ezequiel capítulo 14 é do mesmo contexto, quando ele diz que eles levantaram para eles ídolos dentro do coração. Os ídolos se manifestavam de maneira externa, mas aquilo já tinha acontecido dentro do coração. Eles colocam, o texto que nós lemos, coloca aqui algumas metáforas falando de marido, de amante, tudo isso como manifestação ou querendo mostrar essa relação daquilo que tinha acontecido desde o início, que Deus tinha falado para o povo dele. Quando Deus resgata o seu povo da terra do Egito, há uma promessa que é repetida várias vezes, e um juramento. Deus fala: eu serei o seu povo e vocês serão, e eu serei o seu Deus. E o povo, ele sempre dizia diante deles: o Senhor será o nosso Deus. E agora, quando passa o tempo, o povo está se relacionando com outros deuses e acreditando aquilo que eles tinham, tudo aquilo que Deus estava dando a eles, acreditando isso a outros deuses. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o pecado da idolatria é prostituição, porque o texto ele nos mostra que eles pegam tudo isso sem reconhecer que vinha de Deus e acreditavam isso como sendo seus amantes que estavam dando a eles. Jeremias 44, versos 16 e 18 diz assim: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incensos à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, como reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos, e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. O profeta Jeremias, ao confrontar o povo, recebe essa resposta da parte dos líderes ali de Israel.
Quando eu falei no início, e a sentença é a idolatria, ou essa adoração idólatra, ela é utilitária, ela busca qualquer coisa. E muitas vezes é um retrato do nosso tempo, da nossa época, de muitas vezes daquilo que nós vivemos como uma espiritualidade moderna. É do nosso tempo isso. Relembrando aqui uma história de um tempo trabalhando e passando num hospital, visitando pessoas. Num dia, ao passar por um hospital, uma mulher pediu para que orasse. E entrei no quarto para orar. Mas, quando entrei no quarto, ela já me mostrou um vidro de óleo. Aí ela pediu assim, você pode ungir meu irmão? Eu falei assim, nós podemos conversar primeiro? Ela falou, não quero conversa, não. Eu já tenho o óleo, esse óleo eu trouxe de Israel. Trouxeram para mim, na verdade, de Israel. É um óleo poderoso. A única coisa que falta é um religioso já instituído. Né? Você é pastor mesmo, né? Então, só preciso do pastor. O óleo já está aqui, então é só o que a gente precisa. Ao olhar para o lado, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Sempre, né? Salmo 91. Também, na cabeceira da cama, em cada lado da cabeceira tinha um galho de arruda. Tá? Numa cabeceirinha, no móvel pequeno do lado, tinha um pote de sal grosso com a cabeça de alho enfiada. Mas também havia um lenço de um apóstolo, que eu não posso falar o nome, que anda de chapéu. Tudo isso estava no mesmo cenário, tudo isso estava no mesmo quarto. E a pessoa agora dizendo, eu só preciso de um religioso para fazer uma oração para o meu irmão. Né? Tudo já está aqui pronto, o cenário já está pronto. Essa é uma religiosidade moderna. Eu pedi para falar de novo, explicar, ela falou, não, você não vai querer, não? Então pode sair que eu vou arrumar outro. E eu tive que sair, porque ela não queria que explicasse alguma coisa das Escrituras. Eu vou arrumar outro. Nós vivemos esse tempo, um tempo onde a adoração ela é utilitária e, portanto, com base na própria idolatria do coração. Mas o texto ainda nos encaminha para uma segunda proposta, uma segunda sentença, que nos faz olhar para o nosso próprio coração, ao exemplo aqui daquilo que Israel estava dizendo. O verso 7 vai nos apontar que essa adoração idólatra, ela cultua, na verdade, a si mesmo. Se ela é utilitária, ela agora passa descaradamente a mostrar que ela, na verdade, adora a si mesmo. O texto diz, ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los-á sem contudo os achar, então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Os ídolos, eles servem a essa função pragmática de atender às necessidades agora do povo de Deus. Ela diz que vai atrás dos seus amantes, quando ela não acha, ela diz, eu vou voltar para o outro. Mas aquilo que a gente vai perceber, na verdade, é que o israelita, ele adorava, o Deus do israelita era ele mesmo. Eles tinham se transformado no próprio Deus, eles se voltaram para eles mesmos. Ou seja, não importa para onde seja que eu vá, né? Ou seja, eu vou num, se não tiver, eu vou no outro, mas o centro, na verdade, era o próprio povo que estava assim, era buscando os seus próprios fins, pelo melhor meio que funcionasse. Aquilo que funciona, eu faço, mas o que importa sou eu mesmo, o que importa é a minha própria vida, o que importa é o meu prazer, o que importa é a minha felicidade. Israel está envolto nesses pecados todos aqui, aquilo que Deus está mostrando literalmente diante deles nesse casamento de Oséias e Gomer. A palavra de Deus vai nos mostrar sempre que a raiz de pecado, da idolatria ou de todo pecado, sempre vai ser a cobiça, né? Como diz Tiago, que isso é a raiz do nosso pecado que nos atrai, que nos seduz. Mas tudo parte da cobiça do nosso coração. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida e a nossa própria perspectiva cristã, a nossa caminhada cristã, se muitas vezes
ao invés de adorarmos a Deus, nós estamos cultuando a nós mesmos. Isso é muito fácil nos nossos dias. Isso está muito na moda nos nossos dias. Há um conjunto de termos, só para você perceber, que virou comum no nosso meio, para indicar muitas vezes aquilo que nós somos. Muitas vezes nós falamos termos como autoestima, amor próprio, autoimagem, valor pessoal. Tudo isso está no centro dessa preocupação do homem com ele mesmo. Esse é o nosso tempo, esse é aquilo que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão interessadas apenas no seu próprio bem-estar. Eles não estão interessados na glória de Deus. Mas aquilo que fala para mim, que afaga o meu ego, né, e me faz muitas vezes ser maior ou grande, é isso que eu quero. Nós vivemos um tempo assim. Jay Adams, ele vai dizer que uma avaliação sóbria de nós mesmos não é feita com base em quão bons somos em comparação com outras pessoas, mas sim, quando nos comparamos com os padrões bíblicos. Aquilo que Deus quer de nós é que, de fato, a gente se compare com aquilo que Deus nos fala. Quando o salmista diz, coloca uma régua em mim, esquadrinha o meu andar. Se Deus fizer isso na minha vida e na sua vida, com certeza vai estar torto. Só que isso é desconfortável nos nossos dias, mas se você e eu não vemos isso, nós não temos como nos dobrar debaixo do senhorio de Cristo Jesus e entender que somente pelo sacrifício de Cristo Jesus Ele pode me ver como santo. Irmãos, pecado não é uma doença só, uma pequena doença que um remedinho ou algumas lições morais possam corrigir. O pecado é sério. E se não for por meio de Cristo, nós nunca chegaremos a um padrão. Mas muitas vezes, nos nossos dias, nós estamos interessados apenas em nós mesmos. Note alguns textos que são desconfortáveis na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 10:39, quem acha a sua própria vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ainda em Marcos 8:35, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Aí Lucas 17:33 diz, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. No Evangelho de João, no capítulo 12:25, diz, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Esses textos são extremamente desconfortáveis nos nossos dias, porque muitas vezes nós estamos voltando para nós mesmos. Nós falamos da nossa identidade com base em tantas coisas. Não é que eu esteja minimizando problemas e dificuldades, traumas e tantas coisas que nós passamos nessa vida. Mas nada disso é maior do que a graça de Deus em Cristo Jesus. A gente ouve hoje por todo lado as pessoas, elas se falando da sua identidade com base apenas talvez em enfermidades, ou algumas pessoas que vão dizer, eu sou assim porque eu tenho um trauma de infância, ou eu fui maltratado na infância, né? Eu tenho alguma coisa que ficou lá atrás, que precisa ser trabalhado. Nada disso é maior do que a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida está nele. Nós morremos nele, vivemos nele. Nós estamos unidos a Cristo Jesus e, portanto, a nossa identidade é Cristo Jesus. Vivemos um tempo onde as pessoas também se direcionam para a autocomiseração e egoísmo, e a gente vai ver que tanto o lado positivo da autoexaltação, quanto a autocomiseração, tudo isso é uma idolatria, porque nada disso é maior do que a graça de Deus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. O que eu sou, o que você é, tem que estar em Cristo Jesus. A pergunta sempre diante disso é, o que eu estou fazendo para honrar e glorificar a mim mesmo? O que eu estou fazendo que eu estou me colocando no centro? Isso precisa ser abandonado.
a exemplo do povo de Israel, que fez da sua religião eles mesmos, e eles se colocaram no centro. Não importa aquilo que se faça, o que importa é o meu bem-estar, o que importa é a minha felicidade. Não importava mais a glória de Deus. Mas ainda há uma terceira sentença nesse texto, que ela vai caminhando em progressão. Logo a seguir, a gente vai perceber que a adoração idólatra, ela busca autonomia. O verso 7 e 8 do texto que nós lemos, e a continuação do verso 8, ela diz: ela, pois, não soube que eu lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, verso 8, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Aqui o texto nos mostra, e Oséias vai mostrando, o texto vai mostrando a história do povo de Israel, e vai apontando cada vez mais para esse povo que exigia uma autonomia, ou seja, eu adoro quem eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Israel sempre fez isso. Quer um exemplo? Olha para o livro de Juízes, que tem uma sentença que se repete. Naquele tempo, cada um fazia aquilo que achava correto. Os irmãos lembram? O livro de Juízes repete isso várias vezes. A gente chega num lugar de uma história muito esquisita que fala de Mica, um sacerdote. Se você olhar para as figuras daquele texto, você vai se assustar, porque em momento algum, em todo aquele cenário que ele fez religioso, ele criou uns ídolos, ele fez ídolos, ele contratou um levita, ele fez uma estola sacerdotal. Em momento algum, ele fala que aquilo que ele estava fazendo de maneira sincrética, pegando ídolos dos povos pagãos, pegando uma estola sacerdotal, que era a determinação do povo, do sacerdócio levítico, fazendo uma capela. Em momento algum naquele texto, você vai ver que ele fez aquilo a outro Deus. O texto diz lá literalmente, a Yahvé, o Deus da aliança. A pergunta Deus aceita de fato essa adoração? Aquele Mica está fazendo agora uma adoração que ele mesmo projetou, a forma como deveria ser. Ele inventa os cenários, ele pega elementos ali que Deus abominava. Mas ele coloca tudo aquilo ali dentro de uma capela e fala, agora sim, Deus vai me favorecer. E a gente se assusta, porque ele não fala Baal, ele fala Yahvé, que era o Deus da aliança. Nós nos tornamos idólatras, e essa é uma das características, quando nós caminhamos também para essa adoração que busca essa autonomia, ou seja, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e não importa com aquilo que as Escrituras dizem. Não quero nem saber. Sabe aquela coisa mística, que eu não quero conhecer a Bíblia, porque eu recebo tudo por fora, eu não preciso ler as Escrituras. Às vezes a gente não percebe que isso não passa de um desejo de autonomia. Nós tivemos vários momentos na história de que pessoas que se arrogavam de um autoconhecimento da parte de Deus, diziam que nunca tinham lido as Escrituras, mas recebiam as orientações diretamente da parte de Deus, e eram considerados santos. Isso tudo parte de um pecado do nosso coração. Ou seja, nós queremos fazer da nossa própria maneira, ignorando o povo de Israel aqui, que de fato era o Deus da aliança, que era o doador de todas essas bênçãos. E agora eles estão completamente mergulhados nesse pecado. Mas tudo isso brotando dentro do seu coração, o desejo de fazer da maneira como eles achavam que deveria ser feito. Eles achavam que poderiam decidir unilateralmente o que poderiam fazer, mas o problema é que eles faziam aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Isso é denunciado nas Escrituras, Deuteronômio no capítulo 12, no capítulo 17, no capítulo 21, Provérbios também nos fala disso, que eles negavam literalmente a ordem do Senhor e eles queriam fazer da maneira como eles queriam. Mas a pergunta no meio de tudo isso, os irmãos não veem uma ligação muito clara com a queda? Lembra daquilo que é a proposta de Satanás, ali em Gênesis, no capítulo 3? A serpente disse à mulher, quando diz, certamente
não morrereis. Aí diz, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e a sentença que termina é, sereis como Deus. Esse é o desejo que paira no coração do ser humano. Sereis como deuses. Agora o povo de Israel estava fazendo isso, autonomia, nós somos o nosso próprio Deus. Nós determinamos como tudo isso deve fazer, não importa para onde, a gente muda de um lado para o outro, aquilo que der certo é o que a gente faz, mas é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero. Não é muito diferente dos nossos dias hoje. Mas eu gostaria de concluir só relembrando, quando eu contei lá no início das festas religiosas, a adoração, principalmente, fundamentalmente, é centrado aqui no orgulho e tendo como alvo sempre eles mesmos, ou seja, o bem-estar, o seu próprio bem-estar. E isso é comum na história do ser humano. O problema do coração nosso, o problema do coração do ser humano é essa autoexultação. E os ídolos oferecem isso, ou seja, nós nos colocamos nesse centro. Há um livro do A.W. Tozer, que é Conhecimento de Deus, ele diz assim, o homem natural é um pecador porque, e apenas porque, desafia a individualidade de Deus em relação à sua própria. Sua constante reivindicação do eu parece a ele uma coisa perfeitamente normal. O pecado tem muitas manifestações, mas a essência é um ser moral criado para adorar diante do trono de Deus, se assenta no trono da sua própria individualidade, e dessa posição elevada ele declara, eu sou. Isso é pecado na sua essência concentrada. Só que a gente percebe, e a gente vai perceber aonde está a nossa salvação e para onde nós devemos olhar. Por exemplo de Cristo. Para o exemplo de Cristo. Olha aquilo que diz Filipenses no capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tá? Ele está tratando de um problema na igreja. Paulo agora não diz, agora olha para mim como eu faço. Não. Paulo agora fala, vamos olhar para Jesus? Aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra dessa condenação de querermos ser deuses. E Jesus nos dá o exemplo maior e aquilo que a palavra de Deus nos mostra sempre, que em todo momento Jesus falava, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Lá no final, na cruz, quando ele diz, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Paulo diz, ele subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. A solução para a nossa vida, de fato, está em Cristo Jesus. Mas eu quero, antes que a gente saia daqui nessa noite e leve para casa algumas coisas, eu quero fazer algumas aplicações no texto. A primeira coisa que nós falamos é que a adoração idólatra ela é utilitária. Então, quais são as motivações que estão no seu coração na caminhada cristã hoje? Você se perguntou hoje, quando você entrou aqui neste lugar, nessa adoração pública, congregacional, por que você está aqui? Ou por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a Deus pelo aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode me dar? Essa é uma dúvida de Satanás. Lá em Jó,
Ele chega para Deus e fala: mas também, como é que não te adora? O Senhor deu tanta coisa para ele, aí ele tem que te adorar. Essa é a dúvida de Satanás. Ele acha que nós não somos capazes de adorar a Deus apenas pelo fato de Ele ser Deus. Então a pergunta que eu devo fazer sempre: o que eu vim fazer aqui com o povo do Senhor? Eu vim adorar a Deus por aquilo que Ele é, apenas. As outras coisas, são as outras coisas. Segunda coisa que eu disse é que a adoração idólatra cultua a si mesmo. Aí a gente se pergunta sempre quais são as narrativas modernas que nós temos assumido na nossa vida, na tentativa de descrever quem nós somos, né? Tanto negativamente como positivamente. E, como eu disse, tanto uma quanto outra serve ao mesmo proveito, ou seja, nos desviam o olhar da identidade de Cristo. O que eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso detectar essas raízes de idolatria quando eu estou cultuando, na verdade, é a mim mesmo e não a Deus. Em terceiro lugar, a adoração idólatra busca autonomia. E aí eu queria te perguntar: tem áreas na sua vida que você não está disposto à repreensão, à admoestação? Quais as áreas da sua vida que está reservada a você mesmo? O direito de decidir o que fazer e o que não fazer. A gente ouve muito hoje as pessoas dizendo: eu vou buscar a minha verdade, a minha própria verdade. Elas não dizem: eu quero conhecer a verdade de Deus, essa que é a boa, perfeita, agradável. Muitas vezes nós colocamos compartimentos na nossa vida que nós não queremos submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é autonomia, é raiz de autonomia. É o pecado dizendo: você pode ser o seu próprio Deus, decidir o que você quiser, fazer o que você quiser. Tudo isso nós temos que colocar na presença do Senhor. Como eu disse, ou você adora a Deus ou adora a si mesmo. Ninguém é neutro, nunca vai ser. Parte então da ideia de querer ter uma vida sob seu controle, sem perceber que é escravo dos seus próprios desejos. Parece estranho, mas se você quer ser livre de fato, você tem que ser escravo de Cristo Jesus. Se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. E não perca a oportunidade, faça isso hoje. Há uma promessa de Deus, há o estendimento da graça para a nossa vida. Submeta a sua vida inteiramente a Cristo Jesus hoje. Não perca essa oportunidade. Coloque a sua vida diante do Senhor e fale para que, de fato, Ele venha ser Senhor da sua vida. Domine sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, sobre as suas vontades e determine toda a sua vida. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar.